A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 4 de abril. Proifes Federação participa de primeira reunião ordinária presencial do Plano do Fórum Nacional de Educação de 2025. Presidente do Adurne Sindicato compõe grupo de trabalho no Fórum Popular do BRICS. O FRN cria grupo de trabalho para estabelecer política institucional de equidade de gênero. Rede estadual acata proposta do governo e encerra greve. Adurne Sindicato recebe inscrições de candidatos e candidatas a delegados e delegadas ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação a partir do dia 7. Docente, atualize seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Precatórios. Adurne Sindicato assina acordo histórico e garante justiça aos docentes da UFRN. Entidade realiza reunião sobre a assinatura do acordo na próxima segunda-feira, dia 7. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Nos dias 27 e 28 de março, ocorreu em Brasília a primeira reunião ordinária presencial do Plano do Fórum Nacional de Educação de 2025. O evento, que reuniu representantes de movimentos sociais, entidades sindicais e demais agentes envolvidos no setor educacional do país, contou com a participação da integrante do Conselho Deliberativo do Proifes, professora Geovana Reis, que representou a federação. Essa reunião plenária reuniu todas as entidades que participam do fórum, entidades da sociedade civil e também representantes do Poder Executivo, do Legislativo. Foi uma reunião extremamente representativa. Praticamente todas as entidades se fizeram presentes durante todos os 2 dias, algumas mais presentes nos 2 dias, outras com uma presença mais variante, mas de qualquer maneira foi uma reunião extremamente participativa, com muitas entidades presentes na discussão. Foi feita uma discussão sobre como está o andamento do projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação, que está em debate no Congresso Nacional. Foi discutido também alguns desafios de encaminhamentos em relação à tramitação desse PL, juntamente com o debate que está sendo feito em relação a uma série de oficinas que estão ocorrendo nos estados para iniciar o processo de discussão acerca de planos estaduais e planos municipais de educação. A SASE, que é a Secretaria do MEC, também esteve presente na reunião, informando toda essa dinâmica. Discutiu-se também as questões relativas à reforma do ensino médio, na implantação da nova legislação do ensino médio no fórum, além de ter sido feita uma espécie de solenidade de comemoração de 15 anos de existência do Fórum Nacional de Educação. Então foi uma reunião extremamente representativa, uma reunião muito positiva politicamente para a educação brasileira. Reunião essa onde estavam presentes entidades e setores do Ministério da Educação que defendem, que definem, a construção das políticas educacionais no Brasil. Então foi fundamental que o Proifes também estivesse presente, no sentido inclusive de assegurar que o olhar, que a voz dos professores e professoras das Universidades Federais de Goiás, do ponto de vista sindical, também fosse ouvida nesse debate. Representando o Proifes Federação, o presidente do Adurne Sindicato e diretor na federação, professor Oswaldo Negrão, integra o Fórum Popular do BRICS, dentro do Grupo de Trabalho Saúde. O documento formulado neste GT norteia indicações e compromissos dos países membros para desenvolverem temáticas que possam contribuir para as políticas públicas e para o desenvolvimento socioeconômico na área da saúde. Para o ano de 2025, foram elencadas questões estruturantes
tais como saúde e violência, meio ambiente, alimentação como um direito, acesso à saúde e cuidados com a saúde mental. As reuniões do GT Saúde acontecem semanalmente entre especialistas. O prazo para que o documento seja consolidado é até o final do mês de abril, que será apresentado no Encontro Mundial em julho deste ano. O presidente do Adurne Sindicato e diretor do Proifes Federação, professor Oswaldo Negrão, fala sobre a sua participação no grupo. Nós fomos convidados, enquanto representação do Proifes Federação, a compor o Fórum Popular do BRICS dentro do GT Saúde. Esse documento, ele norteia indicações e compromissos de todos os países que são membros do BRICS de desenvolver temáticas que possam contribuir para as políticas públicas e para o desenvolvimento social e econômico dos respectivos países. Do campo da saúde, esse ano, nós elegemos questões estruturantes como as relações do trabalho, saúde e violência, o meio ambiente, as questões relacionadas com a alimentação como um direito, o acesso à saúde e também questões relacionadas com a saúde mental. Os vários especialistas dessas áreas vêm se reunindo em reuniões que são semanais e até meados do mês de abril, no final de abril, a gente deve consolidar esse documento, o qual depois é apresentado no encontro mundial que vai acontecer no formato remoto esse ano. Normalmente esse evento acontece no final do ano, mas por causa da agenda da COP30 esse ano no Brasil, e hoje o Brasil está na presidência dos BRICS, foi antecipada a reunião, por isso que esse ano nós vamos fazer a apresentação no mês de julho desse ano. E é muito importante, né, a presença e a participação nesse fórum, justamente porque traz parâmetros, nós temos acesso aos parâmetros internacionais de outros países e também nós temos a potência de divulgar e apoiar ações estratégicas baseadas nas experiências brasileiras. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, é um sistema universal, financiado primordialmente pelo Estado brasileiro e que é uma referência internacional no enfrentamento a agravos como tuberculose, como a AIDS, Plano Nacional de Imunização e a própria estruturação da atenção primária em saúde. Elementos que não são comuns em todos os países. Por isso também é que a gente tem esse cuidado e esse esmero para que as boas experiências exitosas brasileiras possam também ser divulgadas. Jornal da Educação. Extra Classe. Identificar e sugerir medidas institucionais de curto, médio e longo prazo para promover a equidade de gênero no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é o objetivo do grupo de trabalho instalado oficialmente na última sexta-feira. A atual gestão central da UFRN tem o mesmo número de mulheres e homens à frente das pró-reitorias. O GT será conduzido por Gilvânia Moraes, diretora de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho, DAS-Progesp, e pela professora do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, Luana Dias Mirra, representando os docentes da UFRN. Educação em pauta. Os trabalhadores em educação da rede estadual acataram a última proposta apresentada pelo governo e encerraram a greve da categoria durante a assembleia realizada na tarde da última segunda-feira, dia 31. O professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN, comenta sobre os encaminhamentos aprovados que vão definir os próximos passos da luta. Finalizamos o processo de greve com conquistas importantes para a rede estadual. Nós tínhamos 5 pontos principais da pauta, desses 5 pontos, 4 foram atendidos, entre eles a implementação do piso do magistério, que ficou com uma proposta de início do pagamento no mês de abril, 5%, e a integralização 6,27% no mês de junho, com a discussão do retroativo sendo feita no mês de novembro. Conseguimos também garantir que o governo se comprometesse a finalizar a discussão sobre o plano de carreira dos funcionários de educação, que do término da greve até 15 dias a gente está recebendo os últimos ajustes dessa proposta, que deve ir depois para a Assembleia Legislativa. Além disso,
conseguimos garantir o 13º, pagamento do 13º e de férias dos professores temporários que não receberam no ano passado. Então essa implementação o pagamento se dará até o dia 10 de julho. E também garantimos o envio da lei do porte das escolas para a Assembleia, que vai ser enviado até o final do mês de maio. Tudo isso nós vamos acompanhar, né? Já tivemos do governo a publicação de um decreto para regulamentar a situação dos temporários daqui para frente, e o único ponto que não foi resolvido nessa greve foi a discussão sobre as escolas de tempo integral. Não conseguimos avançar nesse ponto, mas os demais pontos nós conseguimos avançar, com a perspectiva, inclusive, de, a partir do movimento que nós fizemos da greve, recuperar o pagamento dos retroativos de 2023 e 2024 pela via judicial, que era algo que estava impedido anteriormente ao processo de greve. Então, uma greve, quando a gente sai com um bom resultado, a categoria está retornando para as escolas, discutindo os calendários de reposição para garantir que os estudantes e as estudantes não sejam prejudicados com a falta das aulas. Então, agora a gente segue nossa luta, fazendo acompanhamento, cobrando do governo, esperando e acompanhando o envio desses projetos de lei para a Assembleia Legislativa e também o pagamento daquilo que ficou acordado. E por motivos técnicos, o 11º episódio da série educativa Rio Grande do Norte em Perspectiva não será exibido no Jornal da Educação de hoje. Retornaremos com um novo episódio da edição na próxima semana. Depois do intervalo, a Adurne Sindicato recebe inscrições de candidatos e candidatas a delegados e delegadas ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação a partir do dia 7. Docente, atualize os dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. E ainda, precatórios. Adurne Sindicato assina acordo histórico e garante justiça aos docentes da UFRN. Entidade realiza reunião sobre assinatura do acordo na próxima segunda-feira, dia 7. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A partir do dia 7 até o dia 11 de abril, o Adurne Sindicato recebe as inscrições de professoras e professores interessados em se candidatar a delegados ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 2 de agosto na cidade de Florianópolis. Qualquer docente sindicalizado está apto a participar. Basta preencher o formulário que ficará disponível no site do Adurne Sindicato durante o período de inscrição. O processo de votação se dará eletronicamente através do site do Adurne Sindicato das 8 horas do dia 14 de abril até às 16 horas e 30 minutos do dia 16 do mesmo mês. A divulgação dos delegados eleitos será disponibilizada após a apuração na página do Adurne Sindicato. Veja mais informações em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado, atualize os seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Ei, docente, você já recebe as nossas informações? Não? Então tá na hora de atualizar os seus dados cadastrais.
No site do Adurni Sindicato, selecione a área do professor e coloque o seu CPF. Em seguida, digite a sua senha. Role a tela e confira se todos os seus dados pessoais estão devidamente atualizados. Caso não esteja, selecione a opção Alterar meus dados pessoais e faça a alteração correspondente. Por fim, clique em Enviar para análise e aguarde o sistema liberar a atualização. Caso tenha esquecido sua senha ou não tenha uma, selecione a área do professor e digite o seu CPF corretamente. Em seguida, clique em Esqueci minha senha e selecione a opção Recuperar via. Preencha o campo escolhido. Em seguida, clique em Continuar. Ontem, o Adurni Sindicato assinou o acordo que garante justiça aos beneficiários da ação dos precatórios, ação que tramita há mais de 30 anos na Justiça. A seguir, vamos saber os detalhes da assinatura na reportagem de Liciane Oliveira. Após 34 anos de luta, nesta quinta-feira, 3 de abril, o Adurni Sindicato assinou o acordo que vai garantir justiça aos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, beneficiários do processo que ficou conhecido como Ação dos Precatórios. A assinatura ocorreu na sede da Procuradoria-Geral Federal em Brasília e contou com a presença do presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, da assessora jurídica da entidade, Andréa Munemassa, do presidente do Proifes Federação e diretor do Adurni Sindicato, Wellington Duarte, e o deputado federal Fernando Mineiro. Para Oswaldo Negrão, essa é uma vitória histórica. É uma vitória histórica porque no decorrer desses últimos anos tivemos sempre nessa luta para que a justiça fosse feita para um coletivo de professores, da sua grande maioria professores da UFRN já aposentados, muitos inclusive já faleceram, mas que estavam na ativa durante os planos Bresser e Plano Verão. Oswaldo Negrão lembra que uma sequência de presidentes e de direções do Adurni Sindicato entenderam a importância tanto dessa representação quanto de lutar por todos esses anos para que a vitória se materializasse através da assinatura deste acordo. Eu digo que a perseverança e a luta incessante do Adurni Sindicato traz esse momento que nós precisamos celebrar uma vitória tão expressiva para o conjunto desses professores e professoras. A assessora jurídica do Adurni Sindicato também comemorou o desfecho da ação. Esse acordo ele põe fim a essa espera de 34 anos. É um acordo que nos honra, porque ele permite que os professores que quiserem aderir possam receber o valor que é melhor do que o que eles recebem hoje no processo. Mas também garante democraticamente para aqueles professores que quiserem permanecer no processo essa possibilidade. Então, aqueles professores, depois de saberem o valor que lhes é devido no processo, depois de saberem o valor que vão receber se quiserem fazer o acordo, eles vão escolher. O documento pactuado entre o Adurni Sindicato e a Procuradoria-Geral Federal prevê um deságio de 40% sobre o valor atualizado da ação. Ainda assim, o montante a ser pago em conformidade com o acordo chega a mais de 300 milhões de reais. Liciane Oliveira, para o Jornal da Educação. Agora a jornalista Liciane Oliveira nos conta a trajetória desse processo, bem como os próximos encaminhamentos. Afinal, trata-se da ação de precatórios mais emblemática do Estado, pois é a mais antiga que já tramitou no TRT 21ª Região. Ajuizado em 1991, o processo trabalhista, que mais tarde ficaria conhecido como Ação dos Precatórios, reclama os direitos perdidos pelos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com os planos econômicos Bresser e Verão. É a ação mais antiga ainda em tramitação na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Passou a ser assim chamada pelos seus interessados, pois ainda na década de 90, o pagamento dos precatórios referente à ação chegou a ser expedido, porém, por uma questão processual, foi devolvido à União. A partir de 2009, o Adurni Sindicato passou a buscar meios de dar continuidade ao processo e garantir aos professores e professoras o recebimento dos valores devidos. Mas foi somente em 2013 que, a pedido da diretoria do Adurni Sindicato, o processo foi desarquivado pelo escritório Munemassa Advogados e deu-se encaminhamento à rescisória da rescisória.
Em 2015, após o trânsito em julgado da ação, teve início uma nova batalha judicial, o processo de execução. Durante essa etapa, muitas vitórias foram acumuladas, como explica Andréia Monemassa. A vitória do reconhecimento desse direito, desses professores, foi objeto de análise no TRT 21ª Região por 3 vezes. 3 vezes a Justiça Trabalhista aqui, da 21ª Região, analisou esse processo. Esse processo esteve por 4 vezes no TST. E agora está aguardando o julgamento do último recurso possível, que é embargo de declaração no Pleno TST. Em todos esses julgamentos, desde quando nós começamos a atuar nesse processo, o meu escritório, o Monemassa Advogados, o escritório da doutora Kátia Nunes, desde o início, nós nunca tivemos uma derrota nesse processo. Todas as decisões foram favoráveis à categoria. E é por isso que hoje foi possível fazer esse acordo. Dada a expressividade da ação dos precatórios, ao longo dos anos o processo tem sido alvo da atenção de estelionatários. Historicamente, sempre que há uma movimentação importante da ação, criminosos tentam aplicar golpes em nome do Adurne Sindicato ou da assessoria jurídica da entidade, o escritório Monemassa Advogados. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária ou de qualquer outra forma em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Monemassa Advogados, não responda ou clique em links suspeitos. Ignore ou, em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com o Adurne Sindicato através dos números de telefone oficiais 84 3211 9236 ou 84 99119 6461. Liciane Oliveira para o Jornal da Educação. E na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, o Adurne Sindicato realizará uma reunião ampliada com os substituídos e substituídas da ação dos precatórios sobre a assinatura do acordo com a Procuradoria-Geral Federal, ocorrida ontem, quinta-feira, dia 3, em Brasília. A atividade acontecerá a partir das 15 horas no auditório Otto de Brito Guerra, localizado na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a reunião, a assessoria jurídica do Adurne Sindicato, Monemassa Advogados, vai trazer esclarecimentos acerca do documento e orientar sobre os próximos passos. Saiba os detalhes em www.adurne.org.br. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.